O Vitor dizendo aqui, o Fabrício, ao invés de fechar o ângulo, abriu. É verdade, tinha que impedir o cruzamento. Ele deu ali o espaço, né? O Vicente Alves Pereira acha que o Bruno Henrique centralizado como centroavante é culpa do Tite. Está errado. Você quer botar quem, Vicente? Não tem outro. Aliás, ele não ficou o tempo todo centralizado. O Plata e ele se movimentaram o tempo todo. Aliás, centralizado, Vicente, o Bruno Henrique entrou livre, chutou, a bola bateu na trave. Cara a cara com o goleiro naquela jogada com a Arrascaeta e o Plata. Se ele faz o gol ali, aí seria acerto. Realmente, eu acho que esse argumento seu, sabe, nesse cenário, nessas circunstâncias, você botaria quem ali, centroavante? O Gabriel? Pedro Dias elogia a atuação do Léo Ortiz. O Carlos Augusto Lima diz que o resultado foi enganoso, que parece o 4-4 2019. O time do Vasco se empolga demais com esse empate e tudo mais. O Vasco ganhou 1 ponto, o Flamengo perdeu 2 para o Hildo Romão, concordo com essa tese. O Leica falando aqui que a galera critica o treinador sem fundamento, é a mesma coisa, é a mesma que coloca o jogador em pedestal, é por aí mesmo. O Luciel Viana pergunta se os reforços podem jogar na Libertadores. Podem sim. O Thiago Cabral fala que o Tite não tinha que tirar o Bruno Henrique, mas o Thiago, o Bruno Henrique saiu porque ele está jogando todos os jogos. Aí você tem que pensar nos jogos da sequência. Tem um jogo de quinta-feira, ele vai ter que jogar contra a equipe do Peñarol. Então, o técnico tem que pensar nisso tudo. Ele tem que administrar o jogo pensando no outro. E domingo tem o Grêmio, na outra quinta tem o Peñarol lá em Montevidéu. Então, não dá para não pensar. Isso assim, não tem só esse jogo. Você tem que administrar tudo. E hoje ele colocou um time forte em campo. Eu imaginava um time mais fraco abandonando o campeonato, mas não. O Flamengo colocou um time forte em campo. Achei até que foi uma boa escalação. E na hora que se machucou o Luiz Araújo, ele meteu logo o Arrascaeta. Enfim. Muito bem. Também aqui, deixa eu ver quem mais aqui com a gente. O Júnior Lobato, Léo Pereira deu mancada, cavar pênalti do nada, origem do lance, né? O Rodrigo Miranda elogia o Léo Ortiz, e o Rett falando aqui que houve displicência dos jogadores no final. Também acho. O Santos Pinturas, culpa de todos, inclusive do Tite. Aí eu concordo. O técnico sempre tem uma participação no acerto e no erro. Mas transformar o técnico do grande vilão depois de uma sequência de erros dos jogadores me parece pouco inteligente, né? E eu não vou ficar aqui alimentando esse tipo de coisa, né? Esse tipo de discussão vazia, né? O Alex Barros achou muito juvenil o Everton Araújo no lance do gol do Vasco. Poderia fazer a falta e matar a jogada. Eu concordo. Ele fala que os estranhos foram muito bem, irão acrescentar muito mais ao time. Foi por aí mesmo. O Wilson Triani critica o Carlinhos. O Jorge falando que Gabigol e Carlinhos não dá. E o José Rivando de Lima Júnior falando que faltou seriedade do final. Léo Pereira e Fabrício Bruno no ataque é brincadeira. Realmente, ali era o momento de administrar o resultado. Havia possibilidade de chegar a um gol, mas sem desarmar a defesa. Põe na conta do Léo Pereira, fala o Jefferson Marinho. Muita gente reclamando aqui também do Léo Pereira, que teve uma participação errada e fundamental na origem do lance que gerou o gol do empate do Vasco da Gama. O Charles Melo. Por que o Tite só joga no mesmo esquema tático? Qual o esquema tático que você viu hoje, Charles? Me explica. Fernando Florentino Lima fala que no final o time foi muito infantil, não precisava ir os zagueiros naquela falta. É isso que eu falo sobre atacar no oba-oba, que resultou em muitos contra-ataques no passado. Bastava passar o tempo. O Rússia Teixeira acha que o Carlinhos não dá. O Máximo Lucas Brandão, ele acha que, de fato, o técnico hoje não teve nenhuma responsabilidade. Também aqui o Samuel Pimentel, né, que acha que o Gabriel... Não, o erro não foi seu para escalar o Gabriel como armador. O seu erro é achar que o Gabriel entrou como armador. Porque você não enxerga o jogo, desculpa. Você não entende rigorosamente nada do que acontece em campo, meu filho. O Arrascaeta não joga de armador. O Arrascaeta desse sistema jogando como atacante. O Gabriel entrou para jogar na frente. Enfim. O Rogério Cunha concorda com o que eu falei aqui no começo da live. Enfim, vamos em frente aqui para discutir mais sobre isso e também com o pessoal do Superchat. Você pode participar também pelo Pix, tá? Também pode participar pelo Pix, mandando aqui a sua mensagem, que a gente vai ler no decorrer aí dessa live, que tem o apoio do Rei do Pitaco e também o apoio do Mercado Bitcoin. O Rei do Pitaco e o Mercado Bitcoin apoiam essa live, estão com a gente aqui
nesse domingo à noite, depois de Flamengo 1, Vasco da Gama também 1. Então vamos lá? Deixa eu ver se começou a coletiva, ainda não. Então vamos ao pessoal aqui do Superchat agora, começando aqui com a mensagem do adjutor Alvim. Não gosto de apontar culpados, mas o Carolino, que é o Léo Pereira, foi moleque. O adjutor Alvim acrescenta: a última bola do Bruno Henrique, trave. A primeira do Carlinhos chutou o chão. Bruno Henrique cansado e fora de posição é melhor. Perol só a quinta. Tite me ajuda a te ajudar. Pois é, mas o que tem é o Carlinhos, né? E, aliás, a contratação do Carlinhos, a gente precisa lembrar como ela foi feita. Ela só aconteceu porque o Gabriel arrumou uma suspensão tola. E só podia contratar jogadores que eram jogadores que jogaram estadual, que podiam ser contratados naquele momento. Você vai tirar um centroavante da onde? O Flamengo tentou o Carlinhos. Foi uma contratação barata para compor elenco, uma tentativa. Ele já foi útil em 2 jogos, marcou contra o Atlético, marcou o gol da vitória contra o Vitória lá em Salvador, mas ele tecnicamente é um jogador abaixo. Isso é evidente. Isso é evidente. Agora o Flamengo contratou vários jogadores. Só que o Pedro se machucou onde? Se machucou na CBF. O Gabigol é um jogador caríssimo, não consegue jogar. Aí é culpa de quem? Aí eu acho que não é para apontar para o clube e para o dirigente. Quando o dirigente tem culpa, a gente critica. Agora, criticar incondicionalmente não tem sentido, gente. Não tem sentido. Aí é uma coisa, sabe? E tem muita gente fazendo isso por conta da eleição. Sabe? Tem gente que está torcendo até contra, claramente. 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 É lamentável. Perde até o meu respeito, sinceramente. O cara que torce contra o Flamengo por conta de uma eleição perde o meu respeito. Acho perfeitamente normal se apoiar um candidato, ser contra a situação. Faço muitos questionamentos. E como fiz essa semana a atual gestão, quem me acompanha sabe disso. Está tudo nas redes sociais. Mas espera aí, torcer contra o time para se beneficiar nas urnas, achando que vai se beneficiar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Felipe Alvim, né? Como o Pedro faz falta, Gabigol não dá mais. Alexandre dominando o lateral. Jogou bem o Alexandre, só achei que ele deu uma vacilada no gol. Ele poderia ter tentado disputar com o Felipe Coutinho. Agora aqui, o Raça 10. Quem é o Raça 10? Em 91, vibrei com a sua grande atuação pelo Jornal do Esporte no torneio da imprensa. Só não fez chover e ficou uma certeza. Você jogava muito mais do que o Carlinhos. Tá de sacanagem, Raça 10. Porra, torneio de futebol de salão lá da imprensa. 91, eu ainda estava no JS, no mesmo ano eu mudei para o Dia. Ai, meu Deus, essa foi boa. Valeu. Muita boa vontade sua. Eu não jogava nada, mas não sei se eu chutaria o chão ali. Flá Nação, sinceramente, estou de saco cheio de ver o jogo do Flamengo no Brasileiro. Os únicos que jogam sempre com seriedade, Gerson e Rossi. Também com a gente, com o Edmilson Rubio. Culpa do Tite, alguns do entendimento de futebol. Achar que o técnico tem culpa hoje, realmente, eu acho que é um pouco demais, né? Mas é aquela coisa, o negócio é reclamar, apontar o dedo para o mesmo cara, ter razão. É uma discussão muito vazia, muito sem conteúdo, sabe, Edmilson? Eu não vou nessa, não. Alain Júnior, zagueiro curtindo uma de ponta esquerda com o time ganhando de 1-0, revoltante. Pois é. Júnior Souza, tem torcedores crucificando o título por causa de um vacilo no final. Sou seu fã. Obrigado, Júnior. Um abraço. Eu acho que estão equivocados. O Alexandre Oliver, Flamengo ainda tem chance no Brasileiro? Tem, mas vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil.